Meu irmão, minha irmã, graça e paz do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador, nosso Redentor. Que a paz, o amor de Cristo esteja sobre a vida da sua família, dos seus familiares, pessoas que você agora está trazendo em seu pensamento. Que o amor de Cristo inunde toda a sua vida e que você se sinta fortalecido pela presença gloriosa do Senhor Jesus Cristo, que é o caminho, que é a verdade, que é a vida. Meu irmão, minha irmã, sinta-se em paz. E que essa paz ela seja duradoura em seu coração, porque essa paz não é do mundo. O do mundo, ela passa, ela se dissipa. Ao menor problema que surgir, está lá a paz desaparecendo. Mas eu desejo a você a paz de Cristo, uma paz que toma conta do seu ser, que te faz se sentir seguro, que te faz caminhar por entre as pedras, por entre os obstáculos da vida, e você vai caminhando como se nada existisse, porque Deus vai te abençoando, Deus vai te fortalecendo. Então essas dificuldades que representam aí pedras, barreiras da sua vida, elas não têm significância, porque maior é o que está em você, que é Cristo, do que o que está no mundo, o maligno. Então que essa paz te faça você viver, te faça você acreditar na vida, te faça você continuar em frente. Que essa paz ela te fortaleça para que você supere esse momento tão difícil que nós passamos, que é o momento aí de isolamento, de quarentena, essas notícias ruins que vira e mexe, estamos sendo bombardeados, mas é só bombardeados, mas não nos atinge, amém? Porque nós cremos em Cristo, nós cremos no milagre do Senhor, nós cremos que Deus está no controle dessa situação, há um porquê do Senhor dessas coisas estarem acontecendo, da humanidade estar passando por isso, e dos porquê certamente é por causa do pecado. O ser humano é um pecador, o ser humano ele se acha melhor, ele vive as coisas promíscuas, né, nos seus relacionamentos, nas coisas que faz dentro da sociedade. E são coisas desagradáveis ao Senhor. Então, aquilo que o ser humano planta, ele colhe. Se ele planta coisas ruins, ele vai colher coisas ruins. Então, as pessoas que não têm Cristo, elas não têm essa paz para terem firmeza na sua caminhada de vida e para compreender as coisas ruins desse mundo. Para ela, acha que isso é um momento, vai passar, a humanidade é assim mesmo. Para nós não, Deus está julgando a raça humana pelo seu pecado também. É verdade que mesmo no julgamento, Deus ele é misericordioso. Deus ainda está salvando pessoas, está curando pessoas, está aí dando sabedoria aos homens para que encontrem a vacina para essa enfermidade. Mas sabe o que é o mais importante? O mais importante é você para Deus. O mais importante é a sua vida para Jesus. Porque é isso que Deus quer. Trabalhar com você, salvar você, fortalecer você, transformar a sua vida, tirar você de uma condição de vida ruim, de uma vida pecaminosa, para uma vida abençoada, para uma vida segundo o coração de Deus, segundo aquele que Deus, no seu amor infinito pela humanidade, e nesse caso para você, assim como é para mim também. Então Deus, Ele quer o melhor para você, Ele quer o melhor para nós, Ele quer que nós venhamos então a nos fortalecer a cada dia mais nele, e em especial você que está sofrendo, você que está desanimada, né? Você se apegue com o Senhor, porque apesar das coisas ruins, volto a dizer, desse mundo, Deus ele tem um amor muito profundo e muito íntimo com você. Deus ele ama todos nós de tal maneira que enviou seu Filho Jesus Cristo para nos salvar. Mas para cada um de nós há uma ação amorosa de Deus muito especial. Então há uma ação amorosa de Deus muito especial para você, meu irmão, minha irmã. Eu quero que você creia nisso. Eu quero que você se apegue em Jesus mesmo, sabe? Não desanime, não fique aí se lamentando, não fique aí sendo derrotado dia após dia.
diante da tristeza, diante da amargura, diante das coisas que vão chegando até você, essas informações, olha, elas vão chegando, mas que elas saiam. Repreende elas em nome de Jesus. Por quê? Porque você, meu irmão, minha irmã, como um crente muito sábio, uma crente muito sábia, não guarda isso para a sua vida. Você vai guardar aquele que Deus te revela. Aquele que Deus ele usa a mídia, né, da sociedade, aquele que Deus usa para te mostrar o que Ele está fazendo, como Ele está agindo. Essas coisas você tem que guardar no seu coração. Agora, notícias para te derrubar, notícias de desânimo, notícias sem esperança, porque o ser humano ele mais de 50% da sua vivência sem esperança. Porque a esperança do ser humano é baseada naquilo que ele tem de momento. Acabou aquilo, ele está sem esperança. Porque ele não tem caminho. Nós, crentes, não. A nossa esperança, ela é quase 100%. Ela se completa com o Senhor. Porque não é 100%, porque nós estamos nessa terra, nós somos pecaminosos. Ainda que com a glória de Cristo nós nos arrependemos e somos perdoados pelo Senhor. Mas não somos 100% porque nós ainda não alcançamos a plenitude de estarmos com o nosso Deus, a salvação eterna, e lá não haverá pecado. Então a nossa esperança, ela será 100% porque nós estaremos contemplando e vivendo a face com Cristo. Mas a nossa esperança, ela é diferente. Por isso que eu comecei a falar de paz, agora estou falando de esperança, ela é diferente. Por quê? Porque nós sabemos que o que nós temos, e ainda que passe as coisas que nós possuímos, os momentos pelas quais vivenciamos, ainda que eles venham passar, nós acreditamos o quê? Que Deus está agindo a nosso favor. Então isso é esperança. Essa é a esperança que o profeta Jeremias, eu estou sempre citando aqui, essa é a esperança que Jeremias deixou escrito para nós, segundo o Espírito de Deus ministrou no coração dele. As misericórdias se renovam a cada manhã. Por quê? Porque elas não se esgotam. Por que elas não se esgotam? Porque é esperança. A esperança de que Deus, cada manhã, a cada momento, Ele está agindo nas nossas vidas, Ele está nos fortalecendo, Ele está nos guiando, Ele está nos salvando, nos livrando de todo mal. E você só vai entender isso, você só vai sentir isso à medida que você tiver uma intimidade com o Senhor. Essa intimidade chama-se fé. Fé somente. Como diz Paulo, o justo viverá por fé. Então, se você vive por fé, você tem essa esperança. Se você vive por fé em Cristo, você tem essa paz. Diferente das pessoas que certamente você conhece, como eu conheço, pessoas que estão desesperadas, estão amarguradas, temerosas, pessoas que não conseguem nem colocar um olhar sequer pela janela. Olha só o medo, olha só o que o inimigo usa, essa situação, neste caso, dessa quarentena, dessa pandemia, do vírus, usa para aprisionar pessoas. O aprisionamento não é só físico, é na mente. Ele coloca o medo, ele coloca o terror, coloca uma vida sem esperança e a pessoa fica lá, morrendo dia após dia na sua casa. Por quê? Porque não tem fé em Jesus. Porque se ela tiver fé em Jesus, como nós temos, e eu creio que você que está me assistindo, você tem essa fé em Jesus, amém? Se essas pessoas tivessem a fé que nós temos, certamente elas estariam glorificando esse Deus poderoso que todos os dias está nos abençoando. Amém? Todos os dias o nosso Deus está nos abençoando. Pastor, eu não consigo ver. Você não consegue ver? Você realmente não consegue ver? Você consegue sim. Olha a vida que você teve hoje, o seu momento até aqui. Você acha que não foi uma bênção de Deus? Você acha que você olhar para a sua família não é uma bênção de Deus? Você acha que aquele alimento que você tem ali, ainda que seja só um pãozinho com manteiga, não é uma bênção de Deus? Você abre a torneira, sai uma água ali, não é uma bênção de Deus? É claro que é. Essas são as bênçãos de Deus. É o sustento do Senhor. Eu sei que há momentos, e esses momentos são realidade hoje, de pessoas que estão perdendo seu emprego, pessoas que ficaram doentes, entes queridos que nós conhecemos e estão doentes, mas nós temos a esperança, nós cremos no milagre de Deus Todo-Poderoso, amém? Um milagre de que quando nós oramos e clamamos, o Senhor, Ele está nos ouvindo, Ele vai agir nessas vidas, quando o tempo é dEle. É dele. O Senhor nosso Deus é maravilhoso. Ele é o Criador dos céus e da terra. Ele é santo, santo, santo. O tempo é dele, meu irmão, minha irmã. Cabe a nós buscarmos ele.
em oração, em leitura da palavra, estarmos com os irmãos que têm a mesma fé conosco. Então vamos viver essa graça, esse amor, vamos viver até que Jesus volte. Deixe o Senhor trabalhar. O que você precisa fazer é ter fé. Mas a sua fé, ela tem que ser uma fé prática. E uma fé prática é aquela fé em que você, entendendo o chamado de Deus para a sua vida, você vai falar do amor de Cristo. Você vai falar que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Eu tenho falado aqui que você, meu irmão, minha irmã, não deve perder as oportunidades de falar de Cristo. Por quê? Porque nós vivemos um momento, já que estamos nesse tempo de isolamento, que eu chamo de isolamento maligno, alguns acham que é legal, temos que ficar, não vamos discutir aqui. Mas eu digo isolamento maligno por quê? Porque nos tira do convívio de pessoas que amamos. Mas tem que ser assim, então será assim. Mas eu creio assim, que se Deus permite isso, e esse isolamento ele é do maligno no sentido de oprimir e fazer as pessoas se perderem, para nós crentes e cristãos, esse isolamento ele já não se torna algo maligno, mas se torna um tempo para nós estarmos com Deus, vivenciarmos o Senhor nas nossas vidas e testemunhar de Cristo. Então, vos faço uma pergunta. Você tem aproveitado as oportunidades evangelísticas de falar de Cristo? As pessoas que mandam mensagem para você, as pessoas que te falam nas redes sociais ou no telefone convencional ou mesmo no celular, como você tem falado de Cristo? Como você tem visto esse momento em que passamos como uma oportunidade de ganhar almas para Jesus? Talvez você tenha, mas pastor, não é tempo de ganhar almas. Como não é tempo de ganhar almas, meu irmão, minha irmã? Todo tempo, e é fora de tempo, é tempo de ganhar almas, é tempo de falarmos de Jesus. E o que eu quero trabalhar com você nessa noite, à luz da palavra de Deus, a palavra de Deus ela é poder de Deus manifestado para nós. À luz dessa palavra do Senhor é uma oportunidade de falar de Cristo. O tema da mensagem é sendo um missionário ou um evangelista bem-sucedido. Eu escolhi a palavra missionário porque o missionário ele sai da sua casa, ele sai do seu quarteirão, do seu bairro e vai aonde Deus o levar. Isso é missão. O evangelismo é próximo da sua localidade, da sua residência, do seu ponto de origem. Então vamos dizer assim, se eu estou na minha casa, os quarteirões são espaços, são locais evangelísticos para mim. Se eu estou na igreja, os locais, a parte da igreja, são locais evangelísticos para mim. Mas se eu estou aqui em Suzano e começo um trabalho lá em Ferraz, por exemplo, e tem um trabalho em Ferraz, para a honra e glória do Senhor Jesus, é um trabalho missionário. Eu estou saindo bem distante das localidades próximas à minha casa, para a honra e glória do Senhor Jesus. Então hoje eu quero falar da oportunidade missionária de se falar de Cristo. Quando se falar de Cristo? Quando evangelizar? Quando mostrar para as pessoas que há uma esperança, como já falei de início, há uma esperança. Essa esperança são Jesus Cristo, são as misericórdias de Jesus Cristo, do nosso Deus Todo-Poderoso. Através da esperança, então você vive em paz, você caminha em paz, as coisas desse mundo não tiram a sua paz, por quê? Porque é uma paz que vem do alto, é uma paz que vem de Cristo. E se vem de Cristo, não há nada que tire o seu coração, eu não sei se você mesmo repudiar isso. Mas eu creio que você não vai repudiar isso. Amém? Glória a Deus por isso. Deus poderoso, Deus maravilhoso que nós servimos. O texto da palavra do Senhor para nós nessa noite, a palavra do Senhor é poder. Então leia a Bíblia, né? Se esforça para ler aí. Deixa o Espírito de Deus falar com você. A palavra do Senhor está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 19, a partir do versículo 8. Atos dos Apóstolos, capítulo 19, a partir do versículo 8. Olha, esse texto, meu irmão, minha irmã, ele é tremendo. Você quer ver o que é aproveitar uma oportunidade para ganhar almas para Jesus? Você quer saber como isso?
Leia esse texto agora e posteriormente também. Atos 19, a partir do verso 8. Vamos ler? Para a honra e glória do Senhor, deixe o Espírito de Deus falar ao seu coração. Ora ao Senhor, diga assim: Senhor, Espírito Santo de Deus, tira de mim toda lembrança desse dia, tudo que eu vivi, tira, porque eu quero ficar concentrado no seu agir nessa hora. Revela a mim o teu querer. Espírito Santo de Deus, revela para o teu povo, revela para todos nós, em nome de Jesus. Amém. Você orou com fé? Amém. Aleluia. Uma oração com fé é acreditar que o seu clamor chegou a Deus. Amém. Versículo 8 de Atos dos Apóstolos, capítulo 19, diz assim: Paulo entrou na sinagoga e ali falou com liberdade durante 3 meses, argumentando convincentemente acerca do reino de Deus. Mas alguns deles se endureceram e se recusaram a crer e começaram a falar mal do caminho diante da multidão. Paulo então afastou-se deles. Tomando consigo os discípulos, passou a ensinar diariamente na escola de Tirano. Isso continuou por 2 anos, de forma que todos os judeus e os gregos que viviam na província da Ásia ouviram a palavra do Senhor. Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo, de modo que até lenços e aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre os enfermos. Esses eram curados de suas doenças e os espíritos malignos saíam deles. Alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os endemoniados, dizendo: em nome de Jesus a quem Paulo prega, eu lhes ordeno que saiam. Os que estavam fazendo isso eram 7 filhos de Seva, um dos chefes dos sacerdotes dos judeus. Um dia, o espírito maligno lhes respondeu: Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas vocês, quem são? Então o endemoniado saltou sobre eles e os dominou, espancando-os com tamanha violência que eles fugiram da casa nus e feridos. Quando isso se tornou conhecido de todos os judeus e gregos que viviam em Éfeso, todos eles foram tomados de temor, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vinham e confessavam e declaravam abertamente suas más obras. Grande número dos que tinham praticado ocultismo reuniram seus livros e os queimaram publicamente. Calculando o valor, esse chegou a 50.000 dracmas. Dessa maneira, a palavra do Senhor muito se difundia e se fortalecia. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, santo, santo, santo é o nosso Deus poderoso, maravilhoso. Olha só que tremenda essa palavra. Você já tinha lido essa palavra? Você já leu um dia esse texto? Se você não leu, você relê de novo. É tremendo o poder de Deus, o nome de Jesus, salvando vidas, repreendendo o demônio sobre essas vidas. Olha só a transformação que ocorreu naquela cidade. Alvoroçou aquela cidade. Aquela cidade de Éfeso, a terceira cidade mais importante do Império Romano naqueles dias de Paulo. Paulo fundou essa igreja aí muito próximo ali dos anos 50, né? A carta que ele vai escrever a Éfeso em torno do ano 60, né? Ele fundou essa igreja mais ou menos em 57. Os 3 anos posteriormente, assim, depois que ele sai da cidade, a notícia chega a ele, né? Por intermédio de Epáfras, um homem ali da cidade, que conhecia a cidade, conhecia Colossenses. Então ele vai até Paulo. Quando Paulo escreve a carta aos Efésios, depois, né, que ele passou ali por Éfeso, ele ficou uns 2 anos, mas na realidade ele vai dizer no capítulo 20 de Atos, versículo 31, que ele ficou 3 anos. 3 anos ele continuou trabalhando, né? Lucas aqui vai escrever 2 anos, mas Paulo depois fala de 3 anos, quer dizer, ele ficou mais tempo ainda. Nesse tempo foi 2 anos. Mas quando chega o capítulo 20, Paulo então se despede deles e já tinha completado mais 1 ano. Foram 3 anos de obra missionária ali naquela cidade. E Paulo então, quando ele foi preso, na primeira prisão, ele está em Roma, alguns falam que é em Roma, outros falam que Cesaré é uma cidade marítima, na costa de Israel, hoje, né, seria ali bem na fronteira com o Líbano.
né, muito próximo, um pouquinho próximo ali da Galileia, no mar Mediterrâneo, bem na costa mesmo. Então Paulo, ele soube através de Epáfras, que era um cristão, né, que vivia ali entre Éfeso e Colossenses, bem na divisa. Então Epáfras leva até Paulo as dificuldades que estão acontecendo na igreja de Éfeso, posteriormente a esse momento em que ele trabalhou. Mas eu quero falar desse momento. A carta de Efésios, você pode ler depois. A carta de Efésios, ela vai falar sobre Cristo, a cristologia, a igreja como corpo de Cristo. E aí Paulo vai trabalhar isso na carta de Efésios. Então tá aí um conteúdo para você ler essa carta de Efésios, vendo a carta como o corpo de Cristo, como Cristo acima de toda a divindade, acima de todo egocentrismo humano. Então Paulo, ele chega em Éfeso, ele chega aqui em Éfeso, essa é a terceira viagem missionária de Paulo. Então ele chega e a primeira coisa que ele faz numa cidade é chegar e ver onde tem uma sinagoga judaica, porque a missão dele, o que ele tem pessoalmente é levar os seus irmãos judeus ao conhecimento de Cristo, ao conhecimento que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então ele chega na sinagoga, ele prega, alguns se convertem, outros não. Outros não, porque acham que ele está deturpando a religião judaica, e aí expulsam ele, começam a perseguir ele, e criam um alvoroço na cidade. Só que Paulo então deixa para lá os judeus, deixa para lá a sinagoga, e ele então conhece esse tal de Tirano. Tirano é alguém historicamente conhecido, que é na cidade de Éfeso. Ele tinha uma escola de filosofia mesmo, ensinava muito as questões da filosofia platonista, de Platão, né? Você pode ler isso posteriormente. E ele então, Paulo entra num acordo com ele para usar aquele espaço para pregar o cristianismo. Eles se acertam nesse acordo. Paulo então, ele usa historicamente, só seria possível de Paulo usar aquele espaço, aquela escola que Tirano usava, da 1 às 4 da tarde. Porque pela manhã até 1h Tirano usava. E depois às 4 horas ele também usava. Então possivelmente, né, é conhecido na pesquisa bíblica que Paulo usaria essa escola para pregar o cristianismo da 1 às 4, que era um tempo muito quente, um tempo que as pessoas não gostavam de sair para a rua. Dizem que nesse momento os efésios dormiam bastante. Há um ditado que diz que os efésios dormiam mais 1h da tarde do que 1h da manhã. Isso é história, né? Um pouquinho mais para você entender. Desculpa, irmãos. Então, Paulo vai pregando o cristianismo, Paulo vai pregando Jesus, o caminho, a verdade e a vida, e vai mostrando que o cristianismo é uma religião amorosa, uma religião que salva em Cristo. E à medida que ele vai pregando, primeiro ele começou na sinagoga, alguns judeus se converteram, e depois ele vai usar essa escola ali, esse espaço, né, que é uma escola de filosofia, ele vai usar ali em Éfeso. Então ali ele começa a pregar, e as pessoas estão chegando para saber. Se elas chegam até a escola para saber sobre a filosofia platônica, né, o conhecimento platônico de Platão, então eles vão querer saber, mas quem é Cristo? E nesta, Paulo então vai pregando, as pessoas vão se convertendo, vão aceitando Jesus, vão voltando para suas casas, vão falando para os seus parentes, para os seus amigos, e no outro dia as pessoas vão indo, e isso no período de 3 anos, Paulo ganhou muitas almas para o Senhor. Foram muitas pessoas convertidas. Tanto é que ele escreveu uma carta. Paulo não escreveria uma carta para 10 pessoas. Ele escreveria uma carta para mais de 1000 pessoas. E glória a Deus por isso. Glória a Deus, por quê? Porque o Evangelho de Cristo, ele é poder. E se ele é poder para destruir o império das trevas, o império de Satanás. E foi isso que aconteceu em Éfeso. Para quem conhece um pouco mais de história, eu gosto muito de história, estou sempre lendo sobre isso, você vai saber, você vai entender que uma das 7 maravilhas do mundo antigo, uma delas estava em Éfeso, o templo de Ártemis, né? Uma divindade que tinha bastante seios, era considerada a divindade da fertilidade. Era um templo que o mundo daquela época havia se maravilhado diante da construção, diante da formosura, da busca. Então, era uma divindade que exigia o que caiu do céu. Então tinha toda essa mitologia. Paulo nem cita isso porque isso não interessa. O que interessa é Cristo. Então ele começa a pregar e as pessoas vão aceitando Jesus Cristo. Meu irmão, minha irmã,
Olha uma oportunidade evangelística. Olha como o evangelho transforma vidas. Eu vou trabalhar daqui a pouco esse texto com vocês, esse versículo com vocês. Mas eu quero dizer para vocês, olha a oportunidade que Deus está nos dando, como deu para Paulo, para nós falarmos de Cristo, para ensinarmos às pessoas que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então eu quero que você pense, se nos dias de hoje a igreja está agindo da mesma forma que Paulo, se nos dias de hoje você, meu irmão, minha irmã, que está me assistindo, consegue ser igual a Paulo, aproveitar a oportunidade, dedicar o seu tempo para pregar o evangelho. Talvez você fale assim, mas pastor, hoje o dia é diferente, os tempos são diferentes. Olha, Jesus é o mesmo. E você acha que Jesus, na sua plenitude, no seu poder, na sua onisciência, onipresença, onipotência, Jesus cria as coisas e sustenta as coisas que cria. Na sua onipresença, Jesus está onde bem achar que deve estar. Não existe barreiras físicas para a presença de Cristo. Na sua onisciência, acha que o Senhor não conhece o coração de cada um? Não conhece o tempo de cada um? Claro que conhece. E nesse conhecer, Jesus está chamando, Jesus está tocando. Para quê? Para que você faça a obra. E como você tem feito a obra para o Senhor? Olha para Paulo, ele é expulso da sinagoga, então a pergunta é onde é que vamos começar o trabalho? Ele olha para aquela escola filosófica e fala, legal, vou tentar um lugarzinho ali, alugar um horário. Tentar um horário, e ele conseguiu, e foi tão promissor, que ele mudou toda a história daquela cidade, a terceira cidade mais importante, como já falei, do Império Romano naqueles dias, que era o império dominante, era um mundo civilizado. Quem estava fora do Império Romano era considerado bárbaro, porque não tinha o domínio do grego, não tinha o domínio das ciências, toda a matemática, toda a cultura que os romanos pegaram dos gregos e eles, romanos, também desenvolveram. Isso é história, você pode fazer sua pesquisa. Então, Paulo, ele começou a pregar e a diferença foi acontecendo, meu irmão, minha irmã. A pergunta é, como você tem sido um missionário nesses dias? Quais são as oportunidades que você tem visto? Eu, quando olho esse texto, eu não deixo de sonhar com oportunidades. Não deixo de sonhar, sabe? Talvez você fale, mas você é pastor, não existe isso, meu irmão. Eu tenho um chamado de pastor, claro, mas o chamado de ganhar almas é para mim e para você também. Quando Jesus falou ir por todo mundo e pregar o evangelho, ele não falou ir por todo mundo, pastores e pastoras, e pregar o evangelho. Não. Ele falou ir por todo mundo. Quem? Todo aquele que crê nele. Então é eu e você que temos que falar de Cristo. Mas qual a oportunidade que você está vivenciando, está percebendo que Jesus está lhe dando para você falar do evangelho? Qual a oportunidade? Sabe? Se há pessoas perecendo hoje nas suas casas, se há pessoas perecendo sem Cristo, perecendo por desânimo, perecendo por depressão, sabe por quê? Porque um dia elas foram procurar Cristo e não conseguiram encontrar, não da forma como deveriam encontrar. Encontraram um Jesus de televisão, um Jesus de showtime, um Jesus que cobra dos pés à cabeça de você para chegar até ele, o que isso é heresia, né? Antibíblico isso daí. Então encontraram Jesus que oprime, que coloca regras, você só entra na igreja se você tiver terno, se você estiver bem vestido, se para as mulheres tiver saião, cabelo comprido até os pés, coisas desse tipo, sabe? Não é esse o Cristo que nós falamos da Bíblia. As pessoas estão procurando Deus, e aonde que elas vão encontrar? Aonde você quer que elas encontrem Jesus? O meu desejo é que elas encontrem Jesus através da minha vida, encontrem Jesus aqui na minha casa, na redondeza aqui, e encontrem na minha igreja. Esse é o meu desejo, a minha oração, a minha busca, é aquilo que eu tenho passado para o povo que ali congrega, eles sabem disso. Tanto é que Deus está abrindo porta e já abriu mais uma para honra e glória do Senhor no bairro aqui, que Deus é maravilhoso, Deus é tremendo. Deus está mostrando isso. Para os meus irmãos aí, né, no tempo que eu passei com eles, sabe disso. Eu larguei lá a igreja central, uma igreja abençoadíssima, porque Deus me chamou para trabalhar na roça, abrir oportunidades, abrir locais de oração, e eu toquei o meu fusquinha lá, ano 80, e levando o evangelho do Senhor. Amassando barro, fusquinha morrendo no meio do caminho, caminhando depois de volta para casa a pé. Não tem esses problemas. Deus, em todos os casos, me sustentou. Mas o que ele queria? Queria que eu levasse a palavra do Senhor. Queria que eu fosse para a roça numa escuridão, só o farol acendendo. Os irmãos de Cunha que estão me assistindo para o glória do Senhor sabem disso, do que eu estou falando, né?
Então eu ia, por quê? Porque foi para isso que o Senhor me chamou, e eu via nisso oportunidades. E eu tinha mais oportunidades lá, mas era um tempo que o Senhor queria que eu saísse, porque apesar de um sonho, de uma vontade de abrir mais lugares, pontos evangelísticos, pontos de estudo da palavra, de pregação, naquelas roças de cunha que são enormes, meu irmão, minha irmã, eu sabia que o Senhor, então, não queria, naquele momento que eu fosse, não sei se um dia eu volto, eu não sei, mas o Senhor sabe o desejo do meu coração de levar a palavra do Senhor. Porque quando eu olho essa oportunidade que Paulo abraçou, que Jesus deu para ele, eu vejo que ela é possível para nós, ela é possível para mim, é possível para você. Então você precisa sair aí do seu sofá, onde você está bem quentinho, bem acalorado, escutando um louvorzinho, né, ou um louvorzão, assistindo a palavra, glória a Deus. Mas quando essas coisas passarem, uma hora você vai desligar aí a televisão, uma hora você vai desligar seu rádio, desligar o seu celular, e aí você vai deitar, e aí você vai refletir, vai se perguntar assim, peraí, mas o que eu estou fazendo para Cristo? O que eu estou fazendo parado para Cristo? O que eu estou passando de Jesus para as pessoas que estão me mandando mensagem, pessoas que estão desesperadas? Eu estou falando o que para elas? Isso é o toque do Espírito de Deus te incomodando. Amém? Isso é o toque do Espírito de Deus te incomodando. Amém? Se você já pensou assim, então saiba que o Espírito de Deus está te incomodando a você para que você saia do seu conforto e vá levar esse evangelho, meu irmão, minha irmã. Vai salvar vidas. É verdade que quem salva é Jesus, mas nós temos que comunicar de Jesus. Então vai falar de Jesus, vai ensinar as pessoas de Jesus. Amém? Porque se você não fizer, essas pessoas vão perecendo. Ou outros vão chegar lá e vão embutir sobre elas um outro Deus, um outro Jesus. Olha só a palavra do Senhor. Então, eu quero trabalhar com vocês 4 atitudes desse momento de ser missionário bem-sucedido. Ser um missionário bem-sucedido segundo o coração de Deus. Olha as estratégias que Paulo foi tendo. A primeira delas que eu quero trabalhar com você é saber o momento do Senhor, do Deus Todo-Poderoso, para fazer a obra. Nos versículos 8 e 10, então Paulo, quando ele chegou a Éfeso, quando ele foi pregar para os judeus na sinagoga, alguns se converteram, outros não. Então ele viu uma oportunidade numa escola filosófica de abrir um grupo de estudo da palavra, um momento de pregação. Então Paulo viu que aquela era a oportunidade que Jesus estava dando para fazer a obra de Deus. A primeira lição que nós aprendemos de ser um missionário, um evangelista, segundo o coração do Senhor, é perceber o momento certo para fazer a obra. Há momento certo em que o Senhor Jesus nos mostra para onde nós devemos ir. E isso, meu irmão, minha irmã, é de Deus. Deus é soberano. Então não adianta chegar, na sua vida, esse ano aqui eu vou fazer isso, eu vou para aquele bairro, vou para aquele outro. Vontade, todo mundo tem. Mas a vontade que vem do Senhor são poucos. Por quê? Porque a vontade humana, naquela empolgação, na emoção, as emoções humanas elas são muito falhas, são temporais. Então, nessa emotividade, vem qualquer probleminha assim, pequenininho, acabou a euforia, acabou o gás, acabou a alegria, a pessoa desiste. Então, para ser um missionário bem sucedido, para que você saiba como fazer a obra de Deus, a primeira lição que nós vemos no texto é saber o tempo de Deus para fazer a obra. Por quê? Porque quando nós reconhecemos a vontade do Senhor para nós, que aquele é uma porta de pregação, de evangelização, aquela vida é uma vida que Jesus está nos dando, então esse é o momento de nós irmos adiante pregando a palavra do Senhor, orando, repreendendo todo o mal. Esse é o momento. Paulo viu esse momento. Fechou-se a porta naquela sinagoga, mas Deus abriu outra. Por quê? Porque era o momento de levar o evangelho salvador de Cristo para aquela cidade. Então a primeira lição que nós aprendemos de ser um missionário bem-sucedido, segundo o coração do Senhor, é saber o tempo de Deus para fazer a obra. Segunda lição, dos versos 11 e 12, diz assim, perdão, irmãos, Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo, versículo 11, estou lendo, de modo que até lenços e aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre os enfermos,
Esses eram curados de suas doenças e os espíritos malignos saíam deles. Aleluia! A segunda lição, a segunda ação que nós entendemos de fazermos a obra do Senhor no tempo dele é agir sob o poder do Espírito de Deus. Não é conhecimento humano, não é a capacidade humana, não é a cultura, né? Não, eu sou estudado, olha, vamos mandar o irmão lá porque ele é formado em biologias, é formado em relações sociais, é formado em sociologia, filosofia, ele sabe lidar com as pessoas. Vou mandar o irmão lá porque ele é doutorado, ele sabe falar muito bem. Essas coisas, elas têm importância na igreja, mas elas não são a importância máxima para se fazer a obra do Senhor. Não é a sua qualidade humana que importa, é o seu coração. É a sua fé que importa. Você pode ter todo estudo, mas se não tiver fé, for uma pessoa religiosa, já falei aqui, é aquela que vai em todas as programações, mas na semana ela vive o mundo. Ela só vive a religiosidade quando está nas programações da sua igreja. Mas não está nas programações, ela vive o mundo, curte o mundo, faz as coisas desse mundo. Então essa pessoa é religiosa, mas a pessoa convertida, ela vive as programações da igreja e ela vive Cristo durante a semana, como ela viveu na igreja, nas programações. Então ela está sempre ali vivendo o avivamento do Espírito de Deus sobre a vida dela. Se algo que Paulo experimentou ali na cidade foi o poder manifestado de Cristo. O poder do Espírito de Deus estava sobre ele, porque ele pregava, porque ele orava, as pessoas eram curadas e as pessoas eram livres de demônios. Havia muitas pessoas endemoniadas. Olha só, meu irmão, minha irmã, quando nós somos chamados para sermos um missionário, para sermos evangelistas, para sermos um pregador da palavra, um ensinador da palavra, se há algo que Deus, então, trabalha em nós e nos leva a fazer a obra, é pelo poder do Espírito de Deus. Primeiro, o Senhor nos mostra o tempo, o momento, o lugar para fazer essa obra. Segundo, nós só vamos falar de Cristo, só vamos ver o poder de Cristo manifestado se nós estivermos cheios do Espírito Santo de Deus. Uma vida pecaminosa não consegue fazer a obra. Uma vida vazia do Espírito de Deus não consegue fazer a obra. Uma pessoa religiosa não consegue fazer a obra, meu irmão, minha irmã. Sabe por quê? Isso é muito visto. Você vai ver igrejas que estão há anos no mesmo lugar e não crescem para lugar nenhum. Não vai para lugar nenhum. Comemora um ano de aniversário, comemora 10 anos, comemora 15 anos, comemora 20 anos. E na cidade, no bairro onde ela está localizada, na rua, não fez diferença nenhuma. Então a pergunta é, essa igreja está vivendo a plenitude do Espírito de Deus? Essa igreja está aproveitando as oportunidades que Deus está dando? Essa igreja ela está entendendo o que é ser missionário, o que é fazer a missão, como Paulo está fazendo ali em Éfeso? Essa igreja entende isso? Porque se ela não entender, então ela vai continuar ano após ano vivendo ali só do quê? Do momento de religiosidade, do momento de alegria, do momento de culto e vai para casa e acabou. E aí vem uma programação na semana, vem 2, 3, tá todo mundo feliz, termina o culto, vamos lá para a coxinha, para o refrigerante, né? Eu chamo de clube da coxinha, porque é só isso que importa. Mas e as almas para Jesus? E aí sabe o que acontece? Aí vem numa reunião, ou vem um momento, conversa com o pastor, poxa pastor, a gente não cresce, mas aquela igreja da esquina ali está crescendo, eles acabaram de abrir ali, ó, faz 2 anos, ó, o pessoal está para fora, por quê? Simples! Porque ela está cheia do poder do Espírito de Deus. Aquele povo está indo segundo o coração do Espírito de Deus. Aquele povo entende que ali é o lugar, é o momento que o Espírito de Deus está dando a eles para que eles ganhem almas para Jesus. Mas é a igreja que você está. Ela entende isso. Ela compreende o que é ganhar almas para Jesus. É para isso que nós somos chamados. Ir para todo mundo levar o evangelho. Se você não entender isso, meu irmão, então você tem que refazer seu tempo na igreja. Talvez você não concorde comigo, você é livre para não concordar. Mas se quiser me refutar, dizer, vou contradizer o pastor Daniel. Então, palavra. Me dá um texto aí que me contradiz, e aí nós vamos dialogar. Aí eu vou pegá-lo, vou colocar aqui num programa que eu tenho bíblico, e vou ler, né? O Novo Testamento é grego. Então vamos ver a tradução de cada palavra. E aí eu te passo e nós vamos dialogando, até chegar no resultado final. E se você vai ver e vai entender que eu sei do que estou falando.
Eu conheço, eu estudei. Não é só formar na faculdade. Meu estudo foi muito mais além disso. Mas isso é algo pessoal de cada um. Isso não é mérito meu. Foi algo que Jesus me deu para continuar a minha caminhada até nos dias de hoje. Mas voltando para o texto, porque é isso que importa. A segunda lição que nós aprendemos: para ser um missionário, para ser um ganhador de almas bem-sucedido, você precisa agir sobre o poder do Espírito de Deus. Por quê? Porque quando você age sobre o poder do Espírito de Deus, vidas são curadas, vidas são libertas, em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! E olha só, é o único texto que diz que as pessoas levavam até umas roupas de Paulo aí que conseguia pegar no momento ali, e onde levava para as pessoas o poder ali de Cristo libertava aquelas almas. Não é o poder de Paulo, é o poder de Cristo. E o poder não está nos panos e nos aventais, o poder está nas pessoas que ouviram a palavra através da vida de Paulo. E a fé delas então curava aqueles enfermos. Elas já achavam que poderia ser o pano, mas era a fé delas. A questão do pano e os aventais que são colocados aqui, as questões da roupa de Paulo, são para simbolizar que quando uma pessoa está com Cristo, ela totalmente uma vida de santidade. Ela vive uma vida de santidade. Há poder nela, um poder para glorificar a Cristo e para libertar vidas do poder de Satanás. E isso você tem que entender. Isso é uma questão de fé e não é para todos. Não é para todos. Por que não é para todos? Porque para cada um Deus dá um dom. Amém, irmãos? Para cada um o Senhor dá um dom. Então não é para todos, e não busque essas coisas. Deixe o Espírito te revelar aquilo que realmente você precisa para ganhar almas para o Senhor. Amém? Glória a Deus. Deus Todo-Poderoso. Terceira lição que nós aprendemos, terceiro momento para ser um missionário bem-sucedido. Versículos 13 e 16. Não temer os oportunistas religiosos. Não temer aqueles que tentam nos imitar, tentam nos atrapalhar, fazendo a mesma obra ou tentando passar na nossa frente, seja como for. Não temer os oportunistas religiosos. Religiosos são aqueles que olham e tentam fazer igual para quê? Para ganhar fama. E nesse caso, nos versículos 13 e 16, nós vemos aí sobre uns filhos de um tal judeu, sacerdote daquela cidade. Provavelmente ele é alguém que representava o judaísmo, mas que comprou o sacerdócio, né? Não é algo aprovado por Jerusalém, porque lá aqui não diz que ele era aprovado por Jerusalém. Os filhos dele trabalhavam com um tal de exorcismo. A cidade de Éfeso era conhecida como a cidade da magia e do ocultismo. É como hoje, é conhecida a cidade como da macumba e da bruxaria. Vamos dizer coisas assim, coisas essas anticristo. Então, Éfeso seria conhecida assim, da magia e do ocultismo. Esses rapazes, que aqui diz que são 7 filhos, sete homens, eles viram Paulo fazendo a obra, falando de Cristo, eles viram o poder que Paulo tinha para expulsar demônios, curar enfermos, então eles entraram nessa também. Eles já ganhavam dinheiro com esse tal de exorcismo. Não que eles conseguiam, provavelmente, e muito, eles enganavam as pessoas. E usavam o ocultismo, essas religiões totalmente anticristãs. Enfim, eles viram uma oportunidade de ficar famosos usando a mesma tática que o apóstolo usava. Só que eles saíram mal, por quê? Porque diz no versículo 16 que eles foram tentar expulsar um demônio de uma pessoa possessa. Essa possessa diz que sabe quem é Jesus e sabe quem é Paulo, mas que não conhecia eles. Então o endemoniado, para quem já expulsou demônio e já vivenciou algo nessa situação na vida da igreja ou em qualquer outro lugar, sabe que as pessoas endemoniadas elas têm uma força extra-humana. Então ele pegou esse endemoniado, saltou para cima dos 7, subjugou eles, espancou eles ao ponto deles ficarem todos arrebentados e ficarem até nus, correndo na cidade, caindo na desgraça, caíram na opressão, caíram no escândalo e assim por diante. Mas a obra de Cristo continuou. O mal foi revelado, foi expulso, mas a obra de Cristo continuou. Por quê? Porque maior é Cristo do que as coisas malignas desse mundo.
Terceira lição que se aprende quando você vai levar a palavra de Deus: não tema os oportunistas religiosos, não tema as barreiras de pessoas que poderão vir até você, questionar a sua fé, questionar o seu modo de falar, o seu modo de orar. Meu irmão, não dá asa para essas pessoas. Continua no seu chamado, continua falando de Cristo, continua levando o Evangelho, o Salvador de Jesus para as pessoas. Porque as pessoas precisam saber e conhecer a Cristo para viverem uma nova vida. E onde estão? E onde estão os missionários? Onde estão os ganhadores de alma? Onde estão aqueles que verdadeiramente têm paixão por almas? Tem paixão por uma alma que sofre, não por causa do sofrimento dela, mas para que ela saia do sofrimento. Eu tenho prazer por alguém que sofre, não porque eu tenho prazer no sofrimento dele, porque eu quero que ele saia, quero que essa pessoa saia desse sofrimento. Então a minha paixão por almas que sofrem é para que elas no seu sofrimento encontrem Cristo e sejam libertas, curadas, restauradas. Eu não tenho prazer no sofrimento, mas eu tenho prazer em Cristo, que livra aquele que sofre, que restaura aquele que sofre. Nós temos paixão por almas para que elas deixem de sofrer, sejam libertas, restauradas em nome de Jesus. Terceira lição é isso: não tema os oportunistas religiosos, não temas as barreiras que surjam. Vai em frente, continue fazendo a obra do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Quarta lição que nós aprendemos para sermos um missionário segundo o coração de Deus, um missionário bem-sucedido, meu irmão, minha irmã, nos versos 17 e 20. Então, o que aconteceu? Diz que depois que houve essa manifestação demoníaca que subjugou os enganadores, e Paulo continuou ensinando a palavra do Senhor, as pessoas continuaram a se converter. O que diz lá a partir dos versos 17 e 20? Diz assim: quando isso se tornou conhecido de todos os judeus e gregos que viviam em Éfeso, todos eles foram tomados de temor. Todos eles foram tomados de temor, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. O nome de Cristo era engrandecido, era anunciado, era exaltado, e todo mundo conhecia que verdadeiramente o que Paulo pregava, o que as pessoas estavam vivenciando na sua conversão, era de Cristo, era de Jesus. Jesus era verdadeiro, Jesus é real, Jesus é maravilhoso por causa do testemunho, meu irmão, minha irmã. Um missionário bem-sucedido, ele tem um testemunho de vida. Não é essas tranqueiras de pessoas que falam qualquer coisa, não. Talvez não se escandalizaram com tranqueira de pessoas, porque há muitos falsos crentes que acham que sabem muito, mas não dão testemunho de nada. Esses, voltam a dizer, são os religiosos, estão na igreja, mas na segunda ou na sexta-feira estão no barzinho já bebendo, enchendo a cara e falando um monte de palavrão. Isso não está adulterando. E coisas más. Esses são religiosos, não são crentes de Cristo. Versículo 18. Muitos dos que creram vinham e confessavam e declaravam abertamente as suas más obras. Grande número dos que tinham praticado ocultismo reuniu seus livros e os queimaram publicamente. Calculando o valor desses, chegou a 50.000 dracmas. Dessa maneira, a palavra do Senhor muito se difundia e se fortalecia. Aleluia! Um missionário, segundo o coração de Deus, ele vê o avivamento do Senhor. Ele vê a manifestação do Espírito de Deus convertendo vida, transformando vida, ao ponto que as pessoas estão se livrando da sua vida velha. Estão se livrando da sua falsa religiosidade, do seu paganismo, do seu fetichismo, seja lá o que for. Tudo que é contrário ao que está na palavra do Senhor, ao ensinamento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as pessoas se libertaram. Paulo diz que elas sentiram tanta repugnância que começaram a queimar publicamente seus livros. Volta a dizer, Éfeso era uma cidade conhecida pela magia e ocultismo. Havia escolas, havia ensinamentos sobre essas práticas malignas. Então muitos que se converteram a Cristo foram se libertando, queimando esses livros, queimando roupa, queimando tudo aquilo que eles tinham. Isso foi tremendo. Sabe como é que nós chamamos isso na igreja? Chamamos de avivamento do Espírito de Deus, que está convertendo vidas, está transformando vidas. As pessoas estão vivendo um momento de paixão intenso com Cristo, a presença poderosa do Espírito de Deus, que elas não querem nem saber da vida velha, não querem nem saber da religiosidade velha. Então eu lhe pergunto, meu irmão, minha irmã, como você tem sido um ganhador de almas? Como você tem sido um evangelista, um missionário? Como você tem pregado a palavra do Senhor se você não está vendo esses sinais?
Porque um missionário, um evangelista, um ganhador de almas, alguém que se pode levar o evangelho, ele vai ver sinais de Deus. E quais são esses sinais? Eu enumerei 4, mas são muito mais, você pode ver, naquilo que o Espírito de Deus te revelar na palavra. Os 4 que eu falei aqui são, os sinais são o momento certo de fazer a obra de Deus. Você agir sobre o poder do Espírito de Deus e ver o resultado de uma vida com Cristo, de uma vida cheia do Espírito de Deus, você vai ver o resultado, pessoas sendo curadas, sendo libertadas. Terceiro, os invejosos, as barreiras, né, as pessoas que possam te incomodar, possam tentar te tirar do caminho, te tirar você fazendo a obra, olha, você repreende em nome de Jesus, porque elas estão sob o juízo de Deus, e Deus vai tirá-las do seu caminho, como tirou do caminho dos cristãos em Éfeso. Esses 7 judeus tentaram ganhar nome em cima dos cristãos, saíram mal, caíram na humilhação, né? Caíram numa humilhação por endemoniado. Por quê? Porque revelou que eles eram enganadores, não tinham nada de Cristo. E 4, quando nós fazemos a obra do Senhor, a gente vê esse resultado, né? A gente vê vidas libertas, a gente vê verdadeiramente uma conversão de vida. Amém, aleluia. Então eu lhe pergunto, o que você está fazendo para o avanço do reino de Deus? Quantas vezes você percebeu uma oportunidade de falar de Cristo, de orar com alguém, de ensinar a ela a palavra de Deus? Quantas vezes você entendeu, você vivenciou essa oportunidade? Quantas vezes Deus quer te usar, meu irmão, minha irmã? Sai dessa vida, deixa para lá essas coisas desse mundo, deixa para lá aquele momento da sua novela, aquele momento do filme, deixa para lá. Espalhe o amor de Cristo. Olha, as pessoas estão morrendo. Desde que fechou-se esse isolamento, as pessoas estão morrendo. E você está bem? Você está tranquilo? Aquela pessoa que está falando com você, vai falar com você na semana, Deus vai mandar alguém para falar com você essa semana, você vai falar o que para ela? Meu irmão, eu não sei o que fazer, eu também estou desesperado. É essa a sua fé? É isso? Você ainda diz que você é cristão, cristã? Se você não tem uma palavra de vida, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, seja uma pessoa segundo o coração de Cristo. Fale do amor de Cristo. Jesus está te chamando. Jesus derramou o Espírito de Deus sobre sua vida. Não tema as dificuldades da vida. Vá em frente, fale do amor, porque quanto mais você falar, mais você será cheio do poder do Espírito de Deus, mais você se fortalecerá, mais você vivenciará um milagre na sua vida, na vida das pessoas que você está falando, das pessoas que você está orando. Então vá adiante, fala do amor de Cristo. Não fique aí, não seja complacente com essa maldade que está na sociedade, essa vida de maligno que está acontecendo na vida das pessoas. Nós não temos prazer na sociedade, mas sabemos que há muitas pessoas que estão passando por isso, porque muitas delas fizeram a sua escolha pelo mundo e não por Cristo. Amém? Há muitas delas que vão sofrer, como esses 7 que preferiram as coisas do mundo, o ocultismo, a magia, do que a Cristo verdadeiramente. Tentaram ganhar com Cristo e foram humilhados, espancados e expostos à mentira, que eles eram mentirosos, ícones de Satanás. Mas, meu irmão, minha irmã, que em nome de Jesus, que você a partir dessa hora seja alguém diferente, alguém com uma vida transformada, alguém para dar um testemunho de Cristo, alguém para orar e libertar almas do poder de Satanás, alguém que quando voltar para a sua igreja, você vai dizer assim: olha, pastor, vamos embora, vamos ganhar alma para o Senhor, eu estou aí, não quero nem saber dos problemas da minha vida, porque os problemas da minha vida Cristo vai resolver, eu só quero levar o evangelho. Então vamos embora, vamos juntos falar de Cristo, vamos salvar almas em nome de Jesus, aleluia. Meu irmão, minha irmã, que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça a cada dia mais, que em nome de Jesus, o Espírito de Deus te toque nos seus pensamentos, te toque na sua boca, te toque na sua palavra, que toque em toda a sua vida, e você sinta Cristo transformá-la, aleluia, que a partir de hoje, tudo aquilo que você julga ser de tão valor para você, essas coisas do mundo, não seja mais nada para você, seja como aqueles crentes de Éfeso que se converteram, pega as coisas e vai queimando. Estou dizendo para você queimar a sua casa, não é isso não.
O queimar lá que eles fizeram foi um momento deles, mas aquilo que você julga ser tão valoroso, deixa de lado, tira, sabe? Coloca Jesus na sua vida. Se você colocar Jesus, você vai ver como a sua vida vai mudar, meu irmão. Mas se você não colocar Jesus, você vai ficar aí se lamentando pro resto da sua vida e não vai ver nada diferente. Você só será mais uma pessoa da estatística, daqueles que estão em depressão, daqueles que vão entrar na depressão, aqueles que vão viver à base de remédios, à base de profissionais da saúde. É isso que você quer para a sua vida? É isso? Você quer se fazer de vítima, quer ficar sofrendo? Não, sai dessa, se fortalece em Cristo, vamos junto. Pastor, mas todo mundo fica doente. É claro que fica doente, não estou dizendo que a gente não vai ficar doente, mas estou dizendo que eu não quero ficar doente. Eu sei que você também não vai querer ficar doente. Se nós ficarmos doentes, se eu ficar doente, e nós ficarmos doentes, Jesus vai nos dar o sustento, Jesus vai nos fortalecer. E se eu ficar doente, é o momento de ir para a eternidade, glória a Deus por isso, o meu tempo foi chegado, eu não quero isso. Mas o que me importa agora é pensar nisso? Não, é pensar em Cristo, é falar do amor de Cristo, é ensinar as pessoas o amor de Cristo. Então caminhe junto comigo, meu irmão, minha irmã. Vamos junto nessa obra, porque eu estou junto com Jesus. Junto com milhões de crentes nesse mundo que verdadeiramente querem o avivamento do Espírito Santo de Deus, querem ver vidas transformadas, vidas convertidas e querem permanecer na sua salvação com Cristo. Eu estou nesses milhões aí. Venha comigo, vamos juntos, saia dessa vida em nome de Jesus. Aleluia! Saia dessa vida e você vai ver o quanto Deus vai transformá-la em nome de Jesus. Aleluia, amém. Glória a Deus. Feche seus olhos, meu irmão, minha irmã. Vamos ter uma palavra de oração ao Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Louvado e agradecido seja o teu nome, porque nesta noite o Senhor poderosamente falaste aos nossos corações, tocou na vida desse meu irmão, minha irmã que está assistindo, como tem tocado em minha vida, Senhor. E mostrou a eles a importância que eles têm para a tua obra nesse mundo. A importância que eles têm para a tua obra no lugar aonde eles estão. Deus poderoso, aviva o teu povo, Espírito de Deus. Levanta esses que estão caídos, estão desanimados, estão batidos. Traz de volta esses irmãos que se afastaram da igreja para que eles voltem para a tua igreja, para que eles saibam o quanto eles são importantes para a tua obra, seja na igreja, seja na morada deles, no bairro deles, seja onde o Senhor os levar. Ó Deus poderoso, em nome do Senhor Jesus, repreenda todo mal na vida desse povo, repreenda todo mau pensamento, toda ação do maligno, repreenda em nome de Jesus, Deus Altíssimo, maravilhoso, para que o teu povo, Senhor, para que o teu filho, a tua filha saiba da importância que eles têm para a tua obra, o avanço da tua obra nesse lugar, nessa cidade, aonde mais o Senhor os levar. Senhor, se houver algum desses irmãos enfermos, se houver os seus parentes enfermos, Senhor, cura, liberta em nome de Jesus. Senhor, usa a medicina dos homens, abre uma oportunidade para essas pessoas que precisam passar nos médicos, precisam tomar medicações, dá a providência, dá o sustento, Senhor. Nós lhe pedimos humildemente em nome de Jesus, Senhor, repreenda todo o mal sobre essas vidas. Se a enfermidade for espiritual, Jesus amado, repreenda esse mal, repreenda esse demônio. Ó Jesus, para que essas vidas sejam libertas diante do teu poder, que o Senhor cubra eles com a tua glória, com o teu amor, que o teu sangue purifique essas vidas. Ó Jesus Cristo amado, liberta essas vidas. Cura esses enfermos, Senhor. Cura a vida daquelas pessoas que tragam a minha memória, que meus irmãos que estão assistindo e vão assistir trazem em suas memórias. Toca nessas vidas, cura de suas enfermidades, tira os medos de suas almas. Ó Senhor, sustenta aqueles que estão em necessidade, sustenta com alimento, sustenta com emprego, Senhor. Há irmãos queridos, há pessoas queridas que estão desempregadas, dá a providência, Senhor, do emprego. Sabemos que são tempos difíceis, mas esses tempos difíceis não são nada para ti, Deus Altíssimo, porque tu és Deus, tu és maravilhoso, Senhor. Dá providência para o teu povo, Senhor. Dá providência do emprego para aqueles que precisam. Ó Deus amado, ó Deus poderoso, eu lhe peço em nome do Senhor Jesus. E lhe agradeço por nos ouvir. Lhe agradeço por inclinar os ouvidos e nos ouvir o nosso clamor que fazemos, Senhor. Graças lhe damos pela tua paz, pelo teu amor derramado em nossos corações. Em Cristo Jesus. Amém. Aleluia e glória a Deus. Meu irmão, minha irmã, fica na paz, fica no amor do Senhor Jesus. Terça-feira estarei aqui às 20 horas, Deus assim permitindo, para ministrar uma palavra de poder, uma palavra de vida para você, daquilo que certamente Cristo irá ministrar para mim também.
Para os meus irmãos aí, né, que estão assistindo aí da igreja, aí amanhã, às 8 horas, nós teremos um momento de estudo da palavra do Senhor por um aplicativo aí, né? Então, vamos estar juntos nessa parada. Você, se quiser, pastor, eu quero fazer parte também, eu quero participar aí do estudo bíblico aí com vocês. Pode participar? Pode sim, manda depois uma mensagem para mim aí amanhã eu mando o link do aplicativo, você entra lá no momento ali na sala conosco e vamos estudar a palavra do Senhor. Eu estou chamando nas segundas-feiras às 20 horas um grupo de pesquisa bíblica, né? Então nós vamos estudar mais a fundo alguns textos, algumas dificuldades bíblicas, algo bem bacana daquilo que o Espírito de Deus ministrou para mim, para trabalhar com a igreja, né, com o povo metodista aqui da Igreja Suzane e outros irmãos que têm participado também, outros irmãos, né, de outras cidades, outros irmãos de outra igreja metodista, de outros bairros. Está aberto aí, né? O importante é ministrar a palavra do Senhor. Amém? Glória a Deus. Então que você tenha uma semana de muitas bênçãos em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a sua casa, abençoe sua família, abençoe seus sonhos, seus objetivos. Que em nome de Jesus você possa eles acontecerem. Você só precisa ter fé, meu irmão, minha irmã, fé em Cristo somente. E continue a fazer a obra. Não deixe de fazer a obra. Pastor, eu estou desanimado, estou abatido. Não. Entrega isso para Jesus. Jesus está aqui, ó. Estou desanimado, eu não aguento isso, não estou passando por isso. Entrega para o Senhor Jesus e se houver alguém para você falar do amor de Cristo, fale. Se tiver que orar, ore. Se tiver que mandar uma mensagem pelas redes sociais, manda. Mas não deixe de falar Jesus. Pastor, mas e meu problema? Está na mão do Senhor. Deus vai tratar e Deus trata. Confia nele, espera nele e o mais ele fará por você. Amém? Glória a Deus. Então fica na paz e no amor de Cristo e até breve. Meu irmão, minha irmã, estamos juntos. Ore por mim, eu estou orando por vocês. Até breve, em nome de Jesus. Boa noite com o Senhor. Amém.